Alô, babies do Brasil! Começamos mais um Na Mais Treta, um podcast produzido pela Humanoide, com apoio da Amber e realizado por nós, Ana, Mel e Beatriz, as manas dessa gangue mística que busca a paz de espírito desviando das tretas diárias. Hoje temos uma participação mais do que especial. Eu tô aqui até nervosa, porque eu sou fã dessa desqualificada, Camila Cabete, do podcast Desqualificadas. Obrigada por estar com a gente. Obrigada. O papo de hoje é polêmico, é político, é militudo, é feminista sim. Respostas não temos, mas um fio que a gente pode começar a puxar é: descobrir o feminismo tem tudo a ver com autodescobrimento. Se tem a ver com espiritualidade, eu não sei. Então, para começar a jogar lenha nessa fogueira, eu te pergunto, Camila, você é uma feminista qualificada? Nossa, que responsabilidade isso. Não, eu acho que eu sou uma feminista radical. Olha, eu demorei 41 anos pra assumir isso. Olha ela! Olha só, Se tarde do que nunca. Sim, porque a gente confunde, né? A gente acha que radical é sempre negativo. E radical é de base, né? Então, hoje eu me considero uma feminista radical, daquelas que voltam pra base pra poder, né, consultar, pra ver que será que eu tô certa? Será que eles é que estão certos? Então, eu sempre volto pra base pra poder... Mas hoje eu consigo falar isso em alto e bom som. Sou uma feminista radical. Mas sabe que tem áreas que tem várias tretas dessa coisa com feministas radicais, Nossa, né? muitas tretas. Porque é uma linha, assim, né? De Muitas. uma vertente específica do feminismo que às vezes briga bastante com o feminismo liberal, porque tem questões com a transexualidade também, né? Porque muitos Exatamente. grupos de feminista radical não aceitam a transexualidade. Não Sim. aceitam no sentido de colocar dentro do grupo, né? Porque Sim. são muito ligadas à mulher como sexo biológico. Sério? Então, Olha, gente, não então- sou desse tipo, tá? Por isso que eu fiquei... Não sou desse tipo. Não, vamos fazer um parênteses aqui, porque eu acho que a gente já começou a falar de uma coisa que eu sempre fico me perguntando, e eu fiquei me perguntando antes da gente começar o episódio. Porque eu acho assim, gente, eu fico pensando, tem tanta gente nesse rolê, tem tantas divergências, é treta atrás de treta quando a gente fala do feminismo Sim. como movimento social e tudo mais. E aí eu fico me colocando no lugar do coleguinha e fico pensando, quem já tá nesse rolê há muito tempo, já tá lá na frente, já tá sabendo os termos, já tá desconstruindo, já tá fazendo autocrítica, mas também tem uma galera que tá chegando agora. E aí eu fico pensando, pô, se alguém fosse tentar me explicar a física quântica antes de me explicar a física newtoniana, não ia rolar. Entendeu? Vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Mas também, será que a gente começa do começo? Porque também, quanto tempo a gente fica ali no primeiro passo e não segue em frente? Eu não Exatamente. sei. Eu não sei. Qual é a Eu falei resposta? eu falei com vocês no nosso grupo de WhatsApp que eu tive uma ótima experiência agora, nesses últimos dias, lendo a Bell Hooks. Então, eu posso dizer que eu sou virei meio uma seguidora da Bell Hooks, que ela é uma acadêmica que simplifica as coisas. Sim, o livro dela é muito simples, muito acessível, né? E Assim, ela muito tem uma profundo, linguagem... né? São capítulos curtos, a gente está Sim. falando do livro O Feminismo é para Todo Mundo. Perfeito título. Perfeito título. Ele é pequenininho, ele não tem um pouco mais de 100 páginas, ou menos, não lembro agora, porque eu li em digital. E os capítulos muito curtos e muito profundos, daqueles que você lê em 15 minutos, você já leu um capítulo inteiro, mas você, tipo, fica uma hora pensando sobre aquilo, sabe? De tão profundo que ele é. E eu sou dessa vertente, assim, de simplificar, sabe? Eu acho que a academia é muito necessária. A gente está num momento que tá todo mundo, né, se desfazendo da academia. Eu acho que a academia é muito necessária, mas tem que ser mais... a academia tem que acessível. conversar, Acessível, né? exatamente. Com as pessoas. Às vezes tem que fazer esse rebusca diálogo. demais as coisas, a linguagem, cria vários termos, é uma coisa que me aborrece em vários ramos, né, do conhecimento das ciências humanas. E é claro que as coisas são complexas. Os eventos, as pessoas são complexas, mas eu vejo a complexidade no sentido de volume de conhecimento acerca dos eventos.
e não uma complexidade de abstração conceitual. Entende? Sim. Então, acho interessante a gente ter um volume grande de conhecimento, de teorias, de propostas, de formas diferentes de estar vendo uma mesma circunstância. Então, a gente está falando de feminismo, a gente pode falar disso na ciência política, na sociologia, na antropologia, na psicologia, na filosofia. A gente vai aglutinando conhecimento de diferentes campos. Agora, ficar criando conceitos e nomenclaturas e aquele embolo, aquele nó mental que não corresponde à realidade. A realidade é simplória. E às vezes afasta as pessoas de algo que é muito diário, né? Aquela parada, você não tem como você se desvincular da política. O feminismo é político, porque, cara, você tá lavando louça, você tá fazendo política, é o clássico, sabe? Você tá respirando a política, É gente. política, sabe? E às vezes as pessoas se sentem muito apartadas. Eu lembro disso. Eu ia perguntar pra vocês como que foi o começo da história de vocês com o feminismo. Porque pra mim teve um momento muito básico que eu não me achava... que foi na faculdade, que eu fui fazer um documentário sobre ser mulher através do viés da TPM, perguntando se a TPM era cultural ou biológica. Não tem nada que eu possa pensar hoje em dia que seja mais feminista do que isso. E eu não achava que era feminista. E eu não achava que eu era feminista porque eu achava que feminismo era militância, era estar lá conversando sobre isso, era estar lá fazendo cartaz e mostrando na rua, e não uma construção diária. E quando eu fui entrevistar uma mulher que era militante, que aí que eu fui perceber que eu era também, porque eu me identificava desde muito cedo com aquelas ideias. Eu acreditava na ideia básica, e o que você trouxe, nessa coisa basal. O que é? Dessa busca pela liberdade, de eu não me sentir num papel específico porque eu sou mulher, eu não me sentir impossibilitada de fazer nada ou obrigada a fazer alguma coisa porque eu sou do sexo feminino, ou porque a minha construção de gênero é ser mulher. Então eu descobri que, na verdade, eu já fazia parte daquilo. Quando o que estava vindo para mim eram coisas muito teóricas, em que eu teria que estar muito engajada em, não sei, um conhecimento específico que eu não tinha. Quando eu acho que a ideia é justamente ou outra. tá em mostrar... grupos, né, específicos. Exatamente. Eu acho que tem a ideia coisa do é grupo outra. também, A né? ideia é você perceber que se você luta por igualdade, se você acha que todas as pessoas têm direitos e liberdades e que elas devem ser respeitadas dentro do pacto social como iguais dentro das suas diferenças, parabéns, você retirou essa carteirinha de feminista, entendeu? Eu acho a Bell Hooks incrível, porque ela já começa com uma qualificação, né? Uma explicação muito simples do feminismo, que é: feminismo é antissexista. Olha aí, Sim. você não pode diferenciar qualquer coisa baseada no sexo de uma pessoa. Então, isso é muito o que eu acredito, sabe? Feminismo é antissexista. Um homem pode ser feminista? Sim, deve. Né? Um transexual que se identifica como mulher pode ser feminista? Deve. Todo mundo tem que ser feminista. Então, essa frase explodiu minha mente. Olha que simplicidade, né? Geralmente, as gênias usam a simplicidade, né? Elas chegam na simplicidade. Sim. Quando eu falei, gente, o feminismo é antissexista. Ponto final. A partir daí, você acaba com todas as tretas. Você percebeu? Uma frase acabou com a treta. Você volta quando você fala, né, feminismo radical, no sentido de voltar pro radical da palavra, isso que eu tô sabe? falando. Pra raiz. Na raiz, no básico. O que é isso, sabe? Tipo, é ver como uma forma pejorativa o arquétipo feminino e é não ver como algo limitante o gênero feminino e o sexo feminino e nascer uma mulher na sociedade. E você tá Acabou. falando sobre como se você se descobriu feminista. Nossa, com 3 anos de idade, eu cheguei pro meu pai e falei: tudo que eu quero eu faço. Olha ela! E meu pai se lembra disso perfeitamente. E onde é que tá o Ares aí nesse mapa astral? Pois é, eu não sei, cara. Eu sou virginiana com ascendente em touro e lua em gêmeos. Entendi, Bom, achei bom. Tranquilo, né? Tem só virgem, já tá maravilhoso. Falou a virginiana. Falou a virginiana que tem o resto do mapa inteiro em Não vejo problema nenhum, gente. Não, quando eu falei isso, eu acho que eu fui criada numa família de mulheres muito fortes. Sim. E eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro. E minha família é meio portuguesa, meio indígena, meio negra, meio muitas Brasileira. coisas. Tipo brasileiro. Típica brasileira. E as mulheres da minha família eram muito fortes, então... E minha mãe sofreu muito. Minha mãe sempre foi feminista.
Então, eu acho que desde o berço, ela incute essas ideias em mim. Então, eu fui conversar com umas amigas do ensino médio e levei meu marido, que eu sou casada há 15 anos. Casada mais ou menos, né? Eu nunca ia me casar no papel, imagina. Jamais. E aí, essas minhas amigas do ensino médio chegaram pra ele e falaram, Bruno, o que você fez? E ele não entendeu. Como assim, o que eu fiz? Ela, a Camila falava que nunca ia casar. E eu falei, eu não casei. Inclusive! E eu falava, já no ensino médio, que eu não ia casar, eu não queria ter filhos, que eu via isso como uma forma de controle da sociedade, sabe? Tipo, eu não era obrigada a nada. E minha mãe, desde pequena, passava muita dificuldade com meu pai numa relação monogâmica, que outra coisa também que eu não acredito, que também é treta falar sobre isso. Polêmico. Treta falar Menina, a sobre gente isso. começa a ir no negócio lá do enfim. Exatamente. Depois a gente vai chegar nesse rolê. Haverá um episódio para tanto. Então, eu via minha mãe sofrendo pra caramba numa relação, entre aspas, monogâmica, né? Monogâmica só pra ela, no caso. E me falando, e super dependente emocionalmente e financeiramente. E ela me falando desde criança, falando, você tem que ser independente, você não pode depender de ninguém e tudo mais. Então, eu não me lembro de não ser feminista. Isso sempre foi uma tretona na minha vida, porque eu tenho 41 anos, então eu vivi os anos 80, a minha infância foi anos 80, então eu era a mal educada, a revoltada. Gente, como eu namorava, sabe? Eu fazia mixagem de namorado. Adoro! Fazia super mixagem de namorado, então eu era a puta, né? Eu quis perder a virgindade pra me livrar. Então, com 15 anos, eu falei... Resolver logo isso. É agora, vamos lá, resolver entendeu? isso. E resolvi a parada e foi péssimo. E logo depois terminei com o cara, né? Porque só serviu pra isso. Eu não me orgulho nada disso, do que eu tô falando. Mas aí, o cara achava que ele era meu dono, porque ele tinha tirado a minha virgindade. Olha só que doideira, sabe? É tipo um passe, né? A virgindade é tipo um passe. Exatamente. Tipo, quem é que tá comprando passe, né? Exatamente. Já É ouvi muito doido. todas as frases ofensivas que você pode imaginar, do tipo, você não é mulher pra casar, como se... Mas... Graças a Deus, amigo, porque não é o casamento que eu tô procurando Exatamente, aqui. mas as pessoas usam isso pra te atingir, né? Como se isso fosse uma coisa pejorativa. Olha, uma mulher que não é pra casar, que absurdo. Então, eu acho que a gente já evoluiu muito, sabe? A gente tá num momento muito bom. Eu não sou a pessimista. Eu sou, né, no Desqualificadas, eu sou da dupla, a otimista. Eu acho que já foi muito pior. Mas eu ainda acho que tem muita coisa ainda pra... Né? Porque eu acho que toda evolução vem com uma contra-revolução. E a contra-revolução tá que tá, né? Tá. Sim. Sim. Eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo. Tem que ter a galera que vai mais na linha de frente, tem que ter a galera que vai acolher mais o pessoal que tá chegando depois. Tem que ter a galera que vai relativizar. Precisa ser multifacetado dentro desse rolê pra que o rolê consiga seguir em frente. Exatamente. Mas conforme o rolê do feminismo vai caminhando, eu tenho aqui uma pergunta pra vocês. Vocês acham que quando você vai se conectando com o movimento feminista e descobrindo isso, você vai se afastando da busca pela espiritualidade ou você vai se aproximando? Eu acho, pra mim foi... Eu passei por afastamentos e reaproximações, porque a gente estava falando como a gente se aproximou do feminismo. Pra mim eu fiz uma dissertação de mestrado sobre a nova onda do feminismo, mas antes disso eu tomei, assim, contato, consciência, foi com o livro da Naomi Wolf, O Mito da Beleza, que está sendo muito recuperado agora, mas que antigamente não era tanto. Eu achei num sebo, uma coisa assim. E eu tinha várias questões com o meu corpo, assim. A minha questão era muito... Fui uma criança gordinha e o corpo sempre foi uma questão para mim de engordar e emagrecer. E eu me sentia, assim, muito oprimida por isso. E quando eu li O Mito da Beleza... E ela falando ali o quanto de energia, eu falei, gente, quanto de energia que eu tô gastando da minha vida. Eu ficava, assim, contando calorias, eu era muito noiada, contando caloria. Eu, graças a Deus, não fui bulímica nem anorexia, mas cheguei a, tipo, tentar fazer isso, assim, a ficar um dia inteiro sem comer, porque ficava culpada, porque eu tinha comido antes. E quando eu li aquilo, foi uma libertação, assim, de pensar,
por que eu tô gastando essa energia vital nisso? Minha vida, podia- ela tá passando. Eu podia estar aqui pensando, fazendo coisas e eu tô pensando nisso. E foi uma grande, assim, esse livro realmente mudou muito a minha perspectiva. Claro que esse processo com o corpo é muito mais longo, né? Tipo, você passa por fases. Mas foi muito marcante, assim, pra mim. E aí, entrei na universidade, eu li esse livro já na universidade e entrei em contato com o feminismo, vi ali a nova onda do feminismo nascendo e fui pesquisar sobre isso, porque eu fiquei muito intrigada. Por que isso está renascendo agora e não em outro momento? O que o nosso momento histórico está dizendo sobre isso? E vi muito, o meu estudo foi muito baseado nessa associação da nova onda feminista com esses problemas do corpo, com repensar essa questão do corpo, da beleza. Enfim, e aí você entra por esse caminho, comecei a estudar e tal, e sou de uma escola muito Foucaultiana ali, sou meio Foucault na terra, Deus no céu, assim. Então, e com isso Judith Butler, que é uma grande feminista, incrível, e você começa a pensar a construção social do gênero, né, que a Simone de Beauvoir já estava ali pensando, e a Judith Butler deu um passo à frente, não pensando só na construção social, mas na ideia de performance que ela coloca, que aí ela trabalha com a transexualidade, com, enfim, a sexualidade de uma maneira geral. E você vai cada vez mais pensando o sujeito como um efeito, né? Não como uma essência, mas como um efeito de relações. E relações sociais e relações psíquicas. A Judith Butler trabalha também muito com psicanálise. E aí você começa a pensar, não tem nada de essencial em mim. E eu acho que a espiritualidade... A minha reconexão com a espiritualidade vem muito de pensar a mim mesma, a minha essência, a minha conexão com alguma coisa que está transcendente. Você entra muito, quando você começa a estudar, você entra na coisa de pensar só a imanência das coisas e essa construção social, e você acaba, para mim, foi afastando um pouco. Eu também. E aí entrou muito um conflito, quando eu comecei a ver a coisa do sagrado feminino, eu falei, gente, mas elas estão falando de natureza feminina. Pô, a gente está aqui, feminista, há anos tentando desconstruir a ideia de natureza feminina, e vem uma galera falar de natureza feminina. Arquétipo da deusa? Tá louca, mano. Não, é construção social esse negócio. Tem nada a ver com isso, não. E aí depois eu fui repensando isso também, porque eu acho que o sagrado feminino traz, com todas as suas questões, traz a questão de a gente repensar o paradigma masculino. Porque a gente se empoderou muito a partir do paradigma masculino. A gente se colocou como feministas a partir desse paradigma. E o Sagrado Feminino vem dizer, olha, a potência já está no feminino. A gente não precisa... De outra potência. a potência já está ali. Então, nesse ponto, acho que eu estou repensando isso, tentando não fazer essa dicotomia mais, né? E tentando entender essas relações. Não, eu concordo plenamente, assim, que você começa... A primeira impressão é uma coisa apartada, né? Tipo, porque quando a gente fala do que é cultural, da cultura, a gente tá num paradigma masculino, patriarcal e tudo mais. E aí você entende, quando você vai começar a estudar o feminismo e as ondas do feminismo, você entende que a relação do feminino hoje é cultural, é construída, então é um paradigma masculino. Mas quando você começa a perceber que o originário, o feminino original, o arquétipo mesmo, aquela coisa que é a imagem, que aí beleza, aí você pode traduzir como a imagem da deusa, nos sagrados femininos, existe uma potência por si só. E que aí você vai pra mitologia. Eu vou pra mitologia, né? Tipo, de você pensar que os primeiros deuses eram assexuados, mas Gaia... Como assim Gaia assexuada? O próprio feminino como potência não é uma mulher, mas é um feminino, entende? Então, tipo, existe uma potência inata. Você não precisa equiparar com o outro. É descobrir uma potência autônoma. Eu acho que eu sempre fui, assim, uma tendência do rolê do caminho do meio, né?
Eu lembro que inicialmente foi com Aristóteles, aí depois eu fui lá pro Dharma, aí sei lá onde eu tô agora. Mas acho que agora eu tô no rolê junguiano, da função transcendente, de você estar unindo os opostos e tal. Mas eu sempre tive essa tendência de estar indo pelo caminho do meio. De nunca achar que um extremo vai ser o bastante. Então a gente estava conversando antes sobre essa questão do embate da religiosidade com o feminismo. Se a gente tem uma essência ou não tem uma essência, eu falo, amiga, o lance é um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho de drogas, um pouquinho de salada, essa filosofia de vida que eu carrego. Então, assim, a gente tem uma experiência de singularidade, de que há uma essência em nós, algum tipo de personalidade, alguma coisa única? Tem, todo mundo tem um pouquinho. Então a gente tem um pouquinho. Eu vou ter certeza se eu tenho uma essência, eu nunca vou ter. Hashtag certeza não temos. Mas eu tenho uma experiência. Agora, a gente também é formado pela sociedade, pela cultura. Tem um aspecto determinista ali? Tem também, né? Mas eu sou só isso? Não sei. Nunca vou saber. Então, na dúvida, fica com os dois. Um pouquinho de cada coisa. Então, fica essa dicotomia, humanismo versus determinismo. Não, gente. Tem um pouquinho de humanismo, tem um pouquinho de determinismo. Eu tenho muito isso dentro de mim. Como eu sou chamada de cima do muro. E eu não sou nada acima do muro. Eu tenho as minhas convicções políticas. Eu tenho posicionamento. Só que em relação ao autoconhecimento e essência, me explica como as pessoas têm tanta certeza assim, sabe? Eu fico, nossa. E eu com 41 anos, virginiana, né? A gente cresce com muitas certezas. E eu sempre fui do caminho do meio, mas eu sempre tive as minhas certezas. E aí eu cheguei aos 40... E não tinha certeza de nada. Bugou. Eu buguei de um jeito. Só sei que não era assim. Eu buguei de um jeito que eu não tinha mais certeza de nada. Eu não tinha mais certeza do que eu queria, onde eu queria morar, o que eu queria fazer. E foi muito louco e muito incrível. Sim. Não é incrível? E é incrível. Mas é um medo do caralho, mas não é incrível. Porque aí a energia vital se movimenta, entendeu? Mas se tem uma coisa que o autoconhecimento faz é desfazer as nossas certezas, né? Quando você começa a mergulhar em si mesmo, aí se você tá com tá achando que tá se autoconhecendo com muita certeza, eu acho que você não tá. Algum problema. É a minha frase preferida, que é a única coisa que me deixa mais apavorada do que não ter a menor ideia do que vai acontecer no resto da minha vida, é saber exatamente o que vai acontecer no resto da minha vida. Então, assim, viver esse paradoxo é a questão, né? Mas retornando ao que você tá falando também sobre o sagrado feminino, faz parte, assim, dos movimentos ideológicos, é um padrão de comportamento humano. A gente tá buscando alguma forma de legitimidade na religiosidade e na ancestralidade. Então, assim, há críticas, concordo? Não muito, mas eu também entendo que faz parte desse movimento de resgate feminino a gente também buscar certas utopias e teorias que nos legitimem, porque no início tudo era matriarcal. Eu não sei. Mas eu acho, mas olha... Eu acho problemático, assim, a coisa de ter um mito de origem purificado. Porque a gente estava conversando, né? Tem essa coisa das sociedades matriarcais, tem esse mito de que... E muita gente não toma como mito, né? Toma como uma verdade. Vamos explicar, vamos contextualizar do que é que a gente está falando. Que rola um rolê. Tem uma história de que existiam sociedades matriarcais lá no Paleolítico, muito antigas, que eram pré-patriarcais e que eram sociedades mais igualitárias, porque se baseavam numa questão lógica e não numa questão de dominação. Qual é a ideia? A ideia é que os seres humaninhos pré-históricos viam uma mulher crescendo a barriga e parindo uma vida, viam a terra engolindo uma semente e brotando uma árvore, não sabiam como é que funcionava esse negócio aí de espermatozoide e óvulo, fizeram essa conexão, então a mulher é como a terra é sagrada porque eu não sei como ela funciona, mas ela me provê a minha existência, a mulher também não sei como é que funciona, mas provê essa vida, portanto, a mulher é mais sagrada, ela é mais preciosa do que os homens, então os homens vão se arriscar na caça, porque eles são mais dispensáveis, e as mulheres vão ficar em funções mais nobres, mais a ver com sacerdotisas, cuidando do fogo e gerenciando aquela sociedade. Então eram sociedades matriarcais que eram baseadas na lógica. Rolou assim por um tempo, e aí o que aconteceu? Os homens que foram por seleção natural ficando mais fortes, porque os fraquinhos iam caçar, morriam, ficavam só os fortes. E aí chegava na primavera, aquele vucu-vucu muito louco, todo mundo no surubão, ninguém sabia
como é que aquilo dali acontecia. Só chegava na primavera, os passarinhos acabam... Como é que Elza Soares fala? Os leões fazem, os passarinhos fazem. Façamos, vamos amar. Depois de 9 meses a gente vê o resultado. O filho era da mãe mesmo, do pai. Eu não sei nem o que está acontecendo, não fazia essa conexão muito óbvia. Mas os homens foram ficando cada vez mais fortes e foram falando, ó, peraí, se eu consigo matar um tigre dente de sabre na raça... Por que eu vou me submeter a essa outra pessoa, né? E aí rolou uns povos vindos... os povos já patriarcais, vindos da Rússia, que já dominavam o cavalo. E que os bárbaros que chegaram chegando e dominaram essas sociedades matriarcais, mataram os homens tudo. E acabou o paraíso. Vivíamos num paraíso, o paraíso acabou. Os homens chegaram e o paraíso acabou. Exatamente. É uma historinha da carochinha. Porque é um mito, né? A gente tem que entender que é um mito também. É um mito. Mas que nós ninguém precisamos sabe. de mito também. É como Nós Carol tá precisamos falando. do mito. Tem vários tipos de pessoa, vários tipos de personalidade, várias tendências. Vai ter a galera do mito, vai ter a galera da academia, vai ter a galera de vários Empírica, rolês. vai ter a galera que vai tentar lá, que vai descobrir que como é que funciona na tentativa e erro. Não, mas que ter espaço pra a geral. minha questão é porque eu entendo que é um mito. E eu acho mitos lindos e incríveis. Mas eu fico me perguntando por que a gente precisa desse mito de uma pureza original. De um estado originário, em que tudo funcionava. E aí, porque isso leva a um lugar Aí que tá é, o problema, podemos né? restaurar, que é a crítica restauradora, que me dá agonia, entendeu? Também. Existia uma sociedade original que era perfeita, que funcionava, e, portanto, a gente pode retornar a ela. A gente pode refazer o futuro a partir dela. Isso é assustador, É o job entendeu? do preguiçoso, né? Que você não quer Cara, criar algo novo. Isso é problemático, porque você pensa no futuro, da mesma maneira que você olha o passado como uma coisa original perfeita, você passa a pensar que o futuro tem uma solução. Você pensa esse lugar do futuro como alguma coisa pode estar solucionada. E isso, eu acho que sempre leva a uma coisa meio totalitária. Porque é você eliminar o conflito. Isso é opressão. Você dizer que não pode... Isso não é feminismo, entendeu? Mas eu tenho uma hipótese. Quando você falou, mas por que as pessoas precisam de um mito de acreditar que um dia as coisas funcionaram? Pra continuar tendo esperança, amiga. Porque toda a nossa vida foi ruim. A nossa existência sempre foi ruim e violenta. Então, há uma necessidade psicológica, que aí pode ir para âmbitos extremados, sempre, tudo pode ir para os extremos, da gente ter esperança de que um dia foi possível viver em equilíbrio. Algumas pessoas precisam mais, sim. Sabe o que eu lembrei? Na época de escola, quando eu me assumia, assim, semi-teteia, e você veio perguntar, mas como que você faz o bem se você não acredita em Deus? Você lembra disso? Eu lembro disso que a gente entrou E eu nessa... falei, amiga, eu não preciso acreditar em Deus pra fazer o bem, porque eu vejo na prática virginiana que se eu fizer as coisas certas, a probabilidade da coisa voltar certa vai ser melhor. Então, pra mim, não faz sentido fazer o mal, gente. Assim, de vez em quando é bom. Dá uma Mas, vontadezinha. Eu não preciso. É Dostoiévski, né, que você acabou. Se Deus não existe, tudo é permitido. Mas assim, a gente passa por essa etapa anarquista e depois volta e fala, não, peraí, mas se o rolê ficar muito bagunçado, minha casa vai ficar bagunçada, eu não gosto de bagunça. Então, vamos organizar as coisas. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Aí você volta pra Bíblia, né? Aí você Não, é a história da reciprocidade espiritual do paganismo. É pensar uma ética imanente sem precisar de uma entidade julgadora. Transcendente. Menina, agora eu vou entrar num rolê muito doido, porque quando a gente eu tava mostrando aquela tabelinha pra vocês antes, né, que é tipo patriarcado, matriarcado e a noção espiritual e cultural, e que na noção masculina, patriarcal, é sempre cultura, e a noção de tempo é linear, e a noção feminina de tempo é cíclica. Então, isso me fez pensar isso que a gente tá conversando, de tipo, por que a gente precisa voltar pro passado, pro momento em que tudo tava bom, para ter esperança, para que no futuro esteja ok de novo. Isso é uma lógica de tempo linear. Se você pensa num tempo cíclico, de que você vai ter que eternamente lidar. Não vai ter uma hora em que Não vai tem acabar solução, a luta. gente. Sempre vai ter louça. Sempre vai ter louça. Você vai exatamente. continuar comendo e vai continuar sujando e vai ter que continuar lavando. Mas a gente tem que conseguir, é isso que você falou do Deus, a gente tem que conseguir ter esperança sem ter solução.
Sim, Porque mas... a solução, ela impõe uma... Quando vinha ter esperança, não sabia ter esperança. Isso daí é Fernando Pessoa. Não, mas, cara, isso faz parte... Porque o comunismo é negócio... Aí vou entrar na coisa Não, a gente comunista. é vai outra chegar opção lá. também. A gente É vai a chegar coisa da lá. solução, que você vai ter uma não solução, vai ter uma existe. sociedade que é igualitária. Isso é totalitário. Isso é utopia também. Isso É utopia, mas a utopia às vezes é necessária porque faz parte do nosso desenvolvimento civilizatório. Eu lembrei, sabe de quem agora? De Tio Freud. Lembra de Futuros de uma Ilusão? Uhum. Então, né, nesse ensaiozinho dele muito interessante, ele vai percebendo como foi necessário pro homem europeu, né? Homem, humanidade A gente europeia. sempre É. tem que contextualizar o rolê. Foi necessário durante muito tempo uma crença em Deus para a sociedade conseguir se organizar. Porque se não tiver um bicho grande lá em cima, vai jogar raio em cima da gente, é vida Ferrou. louca. É vida louca. Uhum. Mas a civilização foi se desenvolvendo de uma tal maneira que essa necessidade de crença no divino, no sobrenatural, não foi mais necessário para você ter uma sociedade mais ou menos organizada. Então é legal porque ele tinha uma esperança na nossa civilização, porque o nosso desequilíbrio psíquico vem da própria civilização. A gente tem os tabus para continuar vivendo a civilização, mas aí a gente fica neurótico, perverso e esquizofrênico. Tem esses probleminhas, assim. Esses defeitos colaterais. Básica. Mas bonitinho, né? Ele já, no fim da vida, foi vendo, assim, civilização é ruim, mas se a gente for parar para ver como a gente está se desenvolvendo, a gente está se tornando, aos poucos, cada vez mais autônomos, cada vez mais tranquilos. Aí a galera fala, mas na Finlândia é tudo tão lindo. Eu falo, né, querido, quantos anos de exploração da África, da América do Sul, para chegar nesse nível de Exatamente. desenvolvimento moral. Então, assim, eu vejo essa necessidade da sacralização, desses mitos do feminino, como uma etapa do nosso próprio Uma bicicleta de desenvolvimento. rodinha, né? E aí, é aí que entra também, pela minha formação. Eu tenho meus posicionamentos, obviamente, dentro da sociedade do jeito que ela existe. Eu estou mais à esquerda, né? Eu tenho simpatia muito mais pelo comunismo do que pelo liberalismo. Então, eu tenho esses meus posicionamentos. Mas, quando chega na hora do vamos ver, da galera me cobrando, mas você tem que se filiar a esse partido, e você tem que ser militante, você tem que ser mais ativa, e você... Aí eu bugo, porque não é o que eu acredito. Porque, embora eu seja simpatizante mais para a esquerda, embora eu seja, né, considerada até nos tempos atuais super comunista, hoje todo mundo é Toda comunista. vermelha. Eu sou comunista, gente. Tipo, eu tenho quem é medo a de ser favor do presa. aborto é comunista agora, sabe? Tipo, Vai pra E- Cuba! Enfim. exatamente, esse tipo de coisa. Eu não consigo criar uma identidade política porque eu não acredito em nada do que existe atualmente, sabe? Então aí eu fico, ai, que bom, legal, PDT e PT estão brigando. Tipo, cara, essas brigas de ego pra ver quem é que vai ser lá a cara da esquerda, não é o meu rolê. Nunca vai ser. Eu não tenho nenhum interesse em entrar nesse joguinho. E aí é bem complicado. E não é nada confortável, porque eu acho que quando você se identifica com uma bandeira, é quentinho. É confortável. Mas a gente tá nesse momento que todo mundo tem que Exatamente. se identificar em alguma coisa. Aí quem coloca uma posição Aí criticando buga. os dois lados, aí é em cima do muro. Exatamente. Sabe, não quer se posicionar. Só que não, tipo, eu sempre acho que quem tá sendo atacado dos dois lados é a pessoa mais lúcida do rolê. É verdade. Entendeu? Sim, sim. Se você tá sendo atacado pela esquerda e pela direita, provavelmente Esse é o melhor essa caminho. pessoa é a pessoa que Essa pessoa que eu vou escutar. É o caminho do meio, é o entendeu? Dharma. É porque é complicado até no feminismo que a gente está falando e da religiosidade. Eu também me afastei da religiosidade e agora estou não retornando à religiosidade, mas retornando à essência, A né? espiritualidade. A espiritualidade, exatamente. Porque eu acho que a natureza, pra mim, é a minha espiritualidade, sabe? Exatamente. Eu me Isso é identifico- tão feminino. Cara, isso é muito louco. A gente é influenciado pela lua. Exatamente. Isso é muito louco. O nosso ciclo menstrual é influenciado pela lua. Cara, a gente cheira a planta. Sabe? Tipo, isso é muito louco. E embora eu seja uma pessoa da cidade e tudo, eu me identifico com as plantas. Eu sei lidar com as coisas que ninguém me ensinou. Sabe? E isso é do arquétipo feminino, isso é que é muito sair da arquetípico, cultura, né? E isso tá me trazendo pra espiritualidade, não pra religiosidade, né? E é muito complicado no meio feminista, porque eu entendo, a gente estava conversando antes a respeito disso, eu entendo toda a raiva, todo o ressentimento, porque isso também tá aqui dentro de mim.
né? Eu sofri todos os problemas de ser uma mulher, né? Embora reconheça meus privilégios. A gente está falando aqui, nós somos consideradas brancas, Exatamente. né? Classe média. É uma coisa muito diferente média, de ser uma mulher negra na sociedade Então, brasileira, enfim. Sofrência Nutella. Sofrência total Nutella. Mas também tenho raiva, tenho ressentimento e tudo. Mas quando você pondera, aí você começa a ser atacada de todos os lados, sabe? Porque sua carteirinha de feminista é confiscada. É confiscada. Embora eu esteja lá na base. Eu tô falando de Bell Hooks. Eu tô falando de Simone de Beauvoir. Sabe? Eu tô falando, tipo, da base. E mesmo assim, você é contestada porque você não tem raiva o suficiente. Gente, falta é ódio. muita Falta ódio aquele treta. meio. É muita treta no meio do feminismo. São muitas vertentes. Você começou a falar de... Eu sou uma feminista radical. E eu já me veio... E eu entendi o que você quis dizer, porque é a coisa da base. Mas já me veio a coisa das feministas radicais como vertente. Negativas, né? Negativa. Aí tem excludentes. as feministas... As feministas socialistas, as feministas liberais. Tem todo um... É um meio de tretas, assim. Sim. E, tipo, assim... Beleza, eu acho que a gente tem que voltar pra base e entender a simplicidade da coisa, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode apagar os conflitos. Porque a mulher não é uma categoria unitária. Não há nada que nos una biologicamente, intrinsecamente. As conexões, elas são provisórias e são contingentes. E nós somos muito diferentes como grupo. Porque, às vezes, a gente quer colocar tudo no mesmo saco. E nós somos muitos grupos, né? Sim. Tipo, as feministas brancas, classe média, brigam pelo mercado de trabalho. Cara, as feministas negras já estão no mercado de trabalho desde que nasceram. Exatamente. É outra luta. É outra luta, é outra parada. A gente tem que ter uma noção básica de identificação com o outro humana, sabe? Somos todos humanos, com todas as diferenças e singularidades de cada indivíduo, mas a gente tem que ter um nível de empatia dentro do ser humano, sabe? Eu nunca vou fazer X coisa com outro ser humano, porque nós somos seres humanos. Isso daí é uma... todo isso ser é humano, ético, não é porque você vai pro inferno. Exatamente, isso é ético. Isso daí é assim... E somos culturais, entendeu? Todo ser humano tá inserido dentro da cultura. Então, sim, o feminismo é cultural, a mulher é cultural, tudo isso é cultural, sim. Mas também existem outras coisas, né? Então, essa dicotomia, natureza ou cultura... que foi, inclusive, o tema, né, desse meu documentário lá no começo da faculdade. A TPM é cultural ou é biológica? Ser mulher é algo cultural ou é algo biológico? É os dois, realmente é os dois. Porque existe uma coisa da natureza que você se conecta com as plantas, que você se conecta com o seu ciclo, que você é influenciada a parte da cultura. Mas você é um ser humano, e um ser humano vive em sociedade, produz cultura, não tá separado, sabe? Tá tudo misturado, porque a gente se conecta... com as ervas, hoje a gente está nesse momento sagrado feminino, olhando um vídeo no IGTV, entendeu? Tá a tecnologia e a natureza o tempo todo a gente encontra os nossos grupos nos podcasts, que é uma mídia independente. As mídias independentes fazem com que a gente encontre cada vez mais a nossa turma. Exatamente. E aí a sociedade vai se ramificando cada vez mais, né? Sim. E vocês acham que, aí, treta, vocês acham que o sagrado feminino é o movimento branco? Não sei. Você sabe, eu fiquei pensando nisso, mas você sabe de uma coisa que, assim, pensando... Da branquitude tilelê. Sem querer dar respostas. Da burguesia folclórica. Tem esse lado? Amor, tem. Não tem como dizer que não tem. Não tem como dizer que não tem. Coachização do mundo, né? Não tem como dizer que não tem. Negar isso é fazer papel de ridículo. Eu não vou emitir opinião, porque eu realmente sei muito pouco sobre o sagrado feminino, assim, na sinceridade. Mas assim, mas se você dos voltar, movimentos indo pro radical, indo pra raiz, indo lá pra aquela parada, sagrado feminino é a deusa. Cara, as religiões de matriz africana tem muitas deusas. É isso que eu tava pensando Só agora. de escolher tipo... uma deusa só, já esse monoteísmo aí. Mas hein? o sagrado Coisa feminino de europeu, não é sobre hein? uma deusa, né? O sagrado Sim. feminino é sobre o poder da deusa. Cara, as religiões Africanas têm muitas deusas. E, beleza, aí elas não são machistas? Também não é isso que eu tô dizendo, sabe? Então, tipo, Sim, não tem respostas fáceis, infelizmente. É porque eu levei uma pedrada uma vez, estava num congresso, e estava num congresso, num GT sobre gênero, sexualidade, estava mediando uma mesa, nem estava apresentando o trabalho.
E aí tinha um trabalho de uma mulher sobre o parto humanizado. E a mediatização do parto humanizado, né? E aí tinha uma mulher negra na plateia. E aí eu pontuei, ela estava falando sobre trabalho, eu falei, isso tem a ver com esse movimento sagrado feminino e tal também. E a mulher falou na plateia, essa coisa do sagrado feminino para mim é branca. E aí falando especificamente do parto humanizado, porque as mulheres negras sempre deram à luz sem anestesia, sem nada, sabe? No hospital, ela falando, a minha mãe deu à luz no corredor do hospital e sempre os médicos olharam, ela é negra, é mais forte, não precisa de remédio. Sempre teve o parto natural ali. E aí, quando as brancas entram, descobriram isso, agora virou parto humanizado, elas se maqueiam todas, botam tudo no Instagram, porque é parto natural, mas é tudo um ritual midiático. É uma produção, né? É uma ali super por trás. produção, né? Não, eu fiquei horrorizada, porque eu descobri que existe uma maternidade em Niterói, na cidade que eu moro aqui no Rio de Janeiro, que tem uma sala de vídeo do lado da sala de parto. Meu Deus. Aí já E faz a que história tem o direto, pacote parto. Tem. Gente, aqui no Rio também tem. Olha Aqui só, no sem Rio querer também julgar, mas já julgando. Não tem nada a ver com isso, mas... Cara, o pacote parto tem salgadinho, refrigerante, bolo, Ai, me não chama, sei o quê. gente. Adoro. Do lado da sala do parto, as pessoas ficam com Ai. vídeo acompanhando o parto. E a galera lá, tipo, Comendo salgadinho, a mulher lá parindo. Gente, fiquei bem chocada com Eu isso. tenho que queria fazer dizer. amizade com grávida. Adoro salgadinho. Festa, cara. Mó festa. Fiquei bem chocada. Não, eu bem sempre fiquei chocada. pensando nisso, porque tem uma tradição, assim, de você fazer a lembrancinha pras pessoas que Sim. forem visitar na Não, maternidade. mas agora é outro nível de Agora, lembrancinha. obviamente, né, meu amor? Globalização, mídia, Agora- a gente elevou o rolê. Mas eu sempre fiquei pensando nisso. Amor, quando eu estiver parindo, eu vou querer, sei lá, dar na cara Ai, de quem gente. estiver ali. Imagina se eu vou preparar sachêzinho com amêndoas Mas agora eu gregas. fiquei envolvida. Eu não quero ser mãe, mas se um dia eu for, quem vir eu parindo vai tomar espumante via piano, entendeu? Vai sim, eu quero glamour. Eu quero glamour. É a gourmetização do parto. Eu nem queria ser mãe, mas agora eu tô cogitando. Festinha. Só pela festinha. Festinha, porque eu não perco a festinha, gente. Vai ter que fazer uma live no Instagram. Oi, Vai gente, na eu tô live do entrando aqui na Instagram. perinatal. Nossa, gente, meu feed vai bombar. Não, criança acho que dá muito like, amiga. Crianças e like. gatinhos. Exatamente. Gente, o engajamento no Namastreta vai ser outra vai coisa. ser A gente Amiga, vai vamos fazer isso. Você quer ser a nossa cobaia e parir pra gente... Vamos fazer isso, amiga. Eu acho que te engravidar. Gourmetizar é o segredo do sucesso. Mas não rola de terceirizar a gravidez, assim? Kim Tipo, Kardashian. Kim Kardashian já fez isso. Ela terceirizou a gravidez. eu dou meu mesmo? óvulo, a criança vai nascer com a minha carinha maravilhosa. Que é linda, que é virginiana, com todo o mapa em leão. Mas precisa E a parte daquela ruim humanização da da geração, dor, né? Precisa disso. disso. Não precisa daquele sangue todo, né? Ai, Cagar no nossa. sangue. Não precisa. Nossa, não, eu acho maravilhoso como que a gente tá desnaturalizando algo muito natural. Só queria deixar claro isso daí. Desculpa, gente, não entendeu? resisto Não, uma mas, zoeira. tudo isso Não, pra mas dizer isso é que não verdade. tem mais essa tem. dicotomia natureza-cultura. É isso. De repente a gente tá, vou fazer um parto natural, vou fazer um parto humanizado, mas tá dentro do ritual midiático. Totalmente Mas capitalista. Atravessado por... Pessoas ganhando muito dinheiro É, com é. isso. E também E quando o vira contrário, branco né? também tem isso. Não, quando porque vira tem- movimento tem de isso. brancos, vira humanizado. Eu já fui gravar numa maternidade, também pra um outro filme que eu tava fazendo na faculdade, que era justamente sobre maternidade. Eu queria gravar partos reais. Aí eu fui na maternidade escola da UFRJ, que tipo, top de tudo. Pública, porém top de Aham. tudo. E eu fiquei horrorizada, porque assim, o que eu vi era qualquer coisa menos top de tudo, assim, pra mim, né? Eram mulheres abandonadas há horas lá, mulheres no corpo médico cagando um balde pra elas, Reclamando falando porque que tava gritando muito. por que tava gritando muito, para de gritar pra economizar força, seu neném só não saiu porque você ainda não quis. Nossa. Entendeu? E assim, realmente cagando um balde pras mulheres ali. E também, vi do mesmo jeito que vi uma mulher, coitada, que ficou, tipo, conversando com a gente, porque ela tava completamente abandonada, porque o marido tinha ido assistir jogo de futebol e ela já tava lá mais de 24 horas parindo. Eu também vi, coitada,
coitada, uma mulher que tava com acompanhante, com o marido que não podia fazer absolutamente nada naquela situação e pegou um saco, foi a coisa mais bonitinha que eu já vi na vida, pegou um saco de gás, que é tipo um negócio assim meio durinho, porque fica plastificado, abanando ela com uma cara de tipo, a mulher tá gritando, não tem nada que eu possa fazer aqui, mas eu tô, sei lá, fazendo qualquer coisa, porque eu tô aqui. Então, esse descaso, ao mesmo tempo, é uma coisa tão natural, é uma coisa que a gente deixou tão apartado da nossa vida social e agora tá voltando pra nossa vida social de uma maneira midiática, mas torta. pensando, se eu fosse uma mulher negra e visse isso, parto humanizado, my ass, né? Eu ia querer dar um soco na cara. Parto humanizado só porque é branco? Só porque é branco virou humano? Eita! Sozinho, verdade. Você sabe que a minha pesado. avó, que é portuguesa, ela fala... Aliás, minha avó é uma super feminista, né? Que eu falo, vó, o que você faria As diferente da vida? portuguesas são bem fortes. Não, ela é uma puta mulher forte pra cacete e uma matriarca, assim, da minha família. Mas se você perguntar pra ela se ela tem algum arrependimento na vida, ela vai falar, eu não teria casado, não teria tido filho. Eu falo, avó, pelo amor de Deus, você construiu essa família inteira. Não estaria aqui sem você. Não estaria aqui sem você. Ela fala, mas eu teria estudado, Não valeu a teria pena. casado. E ela fala que o corte que fizeram nela no parto natural dói, quando minha mãe e meu tio nasceram, dói até hoje na lua cheia. Ah, gente, olha só, cara. Eu só quero imaginar, quer dizer, não quero nem imaginar Não como é que quero nem foi imaginar. essa assistência, porque minha avó era branca, mas era pobre, né? E mulher pobre tá ali. Exato. Exatamente. O parto, isso que eu acho muito louco. Parir naturalmente é muito mais caro do que parir cesárea. Gente, pra contratar uma doula é uma Ai, gente, fortuna. mas é a mesma lógica dos orgânicos, né? Dos veganos, eu vi agora um canal muito interessante que é Veganismo para Pobres. Que ela faz. Veganismo periférico, tem um... Sim, tem porque um virou Instagram. mercado. Mercado, tipo, classe média alta, gente. O capitalismo Total. se apropria de tudo. Não, e eu queria falar Nossa, sobre beleza. isso, né? Que o patriarcado, o capitalismo e o comunismo, que é o irmão gêmeo do Sim. capitalismo, vamos combinar, Sim. tá tudo dentro dessa lógica masculina. Opressora. Opressora. E a gente tem que tentar, eu acho, né, que a nossa função como ser humano, como feminista, como mulher, como, enfim, seres existenciais viventes em busca de lidar com a vida, porque eu acho que não tem respostas, né? Em busca de respostas, em busca de lidar com os conteúdos que existem, a gente tem que tentar pensar em novos paradigmas, porque claramente o paradigma que a gente conhece não tá mais rolando, né? E não adianta Não é tentar suficiente. voltar. Não é o suficiente. Não adianta tentar consertar, não adianta tentar voltar pro passado. A gente tem que exercitar esse músculo criativo, que é extremamente relacionado com o arquétipo feminino. Criação, criativo, criar algo genuinamente E que não é novo. E que não é confortável, né? E que Vamos não combinar. É confortável. Não é o quentinho lá, né? Eu queria Não é. fazer uma ressalva, quero problematizar aqui duas coisas na sua fala. Eu te amo, mas eu preciso. Primeiro que você associou a opressão ao masculino. Pressão? Opressão. Opressão. Acho que não. Opressão vem de qualquer lado. Assim, a gente tá nessa predominância patriarcal e a gente associa a opressão ao patriarcado. Mas, cara, opressão vem de todos os lados. Então, acho que colocar a opressão como uma qualidade do masculino não é legal. E a outra coisa eu esqueci. Mas daqui a pouco volta. Eu não acho que a opressão é uma característica do masculino. Eu acho que é uma característica do excesso de masculino e da falta do seu lembrei. oposto complementar. Eu acho que é patriarcal, né? Exatamente. Porque é patriarcal, mulher, gente, é patriarcal. Exatamente. Sabe? Uma mulher não é machista. Amor. Quem dera. Mas pra gente tá tentando dissociar também tudo que é negativo do masculino, que é como a gente tava falando. Uhum. Ser feminista é não ser sexista. Uhum. Então é não tá associando qualidades ruins necessariamente ao homem. Então, ser opressor é homem, ser violento é homem. Você não tá sendo feminista se você faz isso. A gente também é opressora, a gente também é violenta. Aí eu acho que eu lembrei outra coisa agora, que você falou da força criativa que vem do feminino. Cara, força criativa vem dos dois, da energia masculina e feminina. Inclusive, se a gente for pensar, assim, mais no âmbito mitológico, religioso, cabalístico, a força de criação, de início, de propulsão é energia masculina, não é energia feminina. Não que o feminino não crie, porque o feminino dá forma, mas a propulsão é masculina. Então, assim, a criatividade em sua essência
ela é uma junção do masculino e do feminino. E eu acho que a falta dessa junção é que é a opressão patriarcal. Porque o patriarcal, ele elimina a possibilidade do feminino como algo positivo. Fica unilateralizado. Exatamente. E isso que é opressor. Exato. Tanto, principalmente para as mulheres, porque tem o feminino na carne, quanto para os homens. para os homens, Sim, que que não sofrem podem muito viver, pra todo sabe? mundo, gente. Ai, É quando ruim eu pra falo todo isso, mundo. gente, que eu escuto de que você é do lado dos homens, você você ama os homens com ironia. Tipo, não é porque eu me coloco no lugar do cara que não tem outra opção a não ser um provedor. Gente, Também é puxado. por favor, é bem puxado isso, sabe? Sim. Claro A gente que eles tem têm privilégios, né? A Tem partir disso, privilégios. a diferença tá que É. essa opressão que eles sofrem também dá a eles privilégios. Exatamente. Mas é ruim pra todo mundo. Não é. Todo mundo, não a sociedade inteira. sofrido pra todo Ai, mundo. posso dar uma dicaça de indicação, que agora eu lembrei. Um filme que eu acho que já tá no cinema, que é A Vida Invisível. Eu quero ver. É. Que vai pro eu quero Oscar, ver, né? Eu quero muito Gente, ver. Cara, é maravilhoso. Eu saí #impactada do É cinema. mesmo? Muito impactada, é muito maravilhoso. É profundo e é cru, sabe? É de um realismo. Enfim, é maravilhoso e fala sobre essa existência feminina, sabe? A existência de mulheres que têm a sua vida atravessada por questões que não cabem na sociedade. Ou que cabem na sociedade e elas não têm autonomia para se enquadrar na sociedade, então são atravessadas por essa questão. Assim, é para ser de cinema e marcar a esterectomia direto. Mas... Tô nessa, gente. Tô nessa vibe. Mas vale muito a pena. O filme é muito maravilhoso. Então, assim, se a gente tá falando de abrir espaço, né? E abrir espaço para tudo, porque é isso que tem a ver com o autodescobrimento, com o autoconhecimento, tem a ver com a espiritualidade, que é abrir espaço para busca e abrir espaço social para existências múltiplas, sabe? E essa é a base do feminismo, é abrir espaço para essa liberdade de existir, sendo homem, sendo mulher, sendo... Sabe? Sendo O que você tudo quiser. o que você quiser e não ser limitante, sabe? É sobre abrir esse espaço. É como a gente conseguir olhar a nossa sociedade de forma mais holística, de juntar essa noção que a gente estava falando também antes, essa noção de pátria, patriarcal, com essa noção de terra-mãe. De você ter um mito de origem, você pode sim usar muito bem o mito de origem, você pode sim se conectar com o arquétipo da deusa, e você pode sim muito bem estudar a cultura e o desenvolvimento cultural e a luta das mulheres de serem seres culturais e sociais e agentes ativos na nossa sociedade e na nossa construção, porque as mulheres sempre foram parte central na construção social, elas só não recebiam o mérito por isso. Exatamente. Sim. As mulheres sempre puxam, né, esses movimentos de mudança social. Eu acho que as mulheres estão sempre ali puxando os homens. Se você pensar, a gente está puxando os homens a se repensarem, tá? Esse movimento que a gente está fazendo tá colocando o homem em questão, fazendo ele repensar. Se a gente não fizesse, quer dizer, a gente é que puxa a transformação. Então, se a gente não fizesse isso, eles iam estar lá no lugar deles, tipo, só usufruindo dos privilégios. É quem tá nessa ponta que tem que puxar. Um amigo meu me deu uma ótima analogia, que é bem nojenta, então se prepare. Ai, adoro. Que é a piscininha de merda. Adoro. Que é nojenta, mas é quentinha. Eu sempre falo da merda morna, cara. Porque a merda, quando ela tá até a orelha, ela é morna. E aí é quentinha, aí você se acostuma. Ai, gente. A merda, ela tem que ir. Eu já até captei a testa, metáfora. Entendeu? Não. Pra você não conseguir respirar, porque senão você fica na merda morna. Tá bom, tá quentinho, você não tá morrendo. O ser humano tem uma fedido. capacidade de se fedido. adaptar à merda. Você acostuma com tudo nessa vida. O ser humano tem essa capacidade de se adaptar, que é uma coisa maravilhosa. Mas vamos, assim, nos ajustar e não nos adaptar. Exatamente. Achei pesado. Eu já fiquei pensando, não, mas tem que ter um bom ar, assim, pinga fricô na Lado privada. virginiano. Fricô, né? patrocina a gente, Fricô. Fiquei chocada, gente. Não, pois é. Mas então, com essa ideia na cabeça, Maravilhosa. Quentinha e cheirosa. pense Gente.
na sua própria piscina de merda e em vez de apontar o dedo pro coleguinha, pense que tá todo mundo tentando. Sai da piscina. Sai da Sai piscina. exatamente. Tá todo Vamos mundo dar um cagado, salto. Vamos tomar uma chuveirada, né? Vamos partir Vai pra ser vida. frio, vai ser gelado, vai ser difícil no Depois início. vai ser um alívio. Mas aí você vai ver que você tá com a merda entranhada, um cheiro de merda que você não tava nem percebendo, mas que era horrível, gente. É. Então não vamos tentar voltar pra merda até o joelho. Vamos sair da merda, né? Sim. Eu acho que... É uma meta, Exatamente. é uma boa meta. Eu acho que é a meta. E quando a gente chegar na meta, A gente Dobra dobra, a né? Camila, muito obrigada pela Ai, sua maravilhosa. Adorei, Foi adorei. muito maravilhoso. Deixa aí a sua hashtag. Ah, sim. Seus arrobas. Seus arrobas. É, o meu A hashtag arroba na pessoal é arroba Camila Cabete. C-A-B-E-T é o meu sobrenome. Em todas as redes, eu tenho essa sorte. A É única. a mesma arroba em todas as redes. E as desqualificadas no Instagram. Então é arroba as desqualificadas. E no Spotify também, como as desqualificadas. Arrasou. Obrigada, adorei. Ai, foi muito Sou fã. maravilhoso. E Nós amei, também. amei. Nós somos fãs das desqualificadas e indicamos fortemente Ah, esse podcast escutem. maravilhoso. Conversas sem filtro e sem vergonha, do Exatamente. jeito que a gente gosta. E vocês que ficaram até aqui, comentem, compartilhem, falem aí o que Entrem vocês na acham. treta. Entrem na treta, se posicionem ou não também. Feminismo tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Como é que é esse rolê? Tá dando pra conciliar esses dois rolês? Tá vindo muita treta? Vamos conversar que a gente não tem resposta, mas a gente gosta mesmo é de semear a dúvida. Beijos de luz. Beijos de luz. Gratidão. Até